Pessoal, boa noite. Então, vamos dar continuidade. Esse é o nosso segundo encontro de 4. Nessa pergunta que o Alan Turing fez, podem as máquinas pensar? É uma pergunta muito grande, né? Porque podem as máquinas pensar, ela, para ser respondida ou para ser enfrentada, precisamos compreender uma série de vocabulários e o que significa pensar, e o que significa consciência, o que significa racionalidade, e a importância da memória no pensar. São vários elementos, que não é uma pergunta fácil de ser respondida, né? Mas a pergunta dele é uma provocação em relação aos algoritmos. Então ontem nós paramos nesse ponto aqui, onde nós falamos que já percorremos, né, esses pilares aqui, em algum momento falamos sobre os dados, falamos sobre informação, conhecimento, chegamos aqui e fechamos ontem falando que a gente não está aqui com uma visão ilusória do mundo, né, como se fosse a caverna de Platão, mas uma visão baseada na academia, na ciência e em crenças. Então a gente parte daqui. Agora, quando a gente explode um pouquinho esse elemento cérebro ou mente, e esse é um desenho muito, muito simplificado, a gente começa a perceber que existe aqui uma complexidade de elementos, né? Então, só para a gente poder ir percebendo essa complexidade e tentar com isso construir alguns elementos para a gente tentar responder essa pergunta, a consciência, o pensar, a racionalidade, ela tem como pré-requisitos, pelo menos nos seres humanos, e também nos demais seres, né, ditos não racionais, né, alguns elementos. O primeiro elemento aqui é a língua, mas a língua enquanto ferramenta linguística, que consiga ser articulado e produzir um som como esse que eu produzo agora. E assim, é claro que os seres também produzem sons e se comunicam por esses sons. Os macacos e diversos seres, né, eles se comunicam também e reconhecem os sons que eles produzem. Mas eles não conseguiram, por alguma razão, chegar no estágio de criar talvez um vocabulário tão rico quanto o nosso. Então, toda sorte é isso, né? Agora, um outro requisito é que nós temos que ter memória. Quer dizer, nós temos que ter uma língua enquanto órgão, ferramenta, nós temos que, enquanto indivíduos, ter uma memória, e memória, por si, cada coisa dessa aqui se explode no universo imenso de coisas. Aqui só tem algumas, assim, pequenos elementos para a gente poder entender a complexidade. Memória, nós temos vários tipos de memória. Nós temos memória, por exemplo, operacional, que é a memória que me ensina como que eu resolvo certas coisas. Eu sei que eu for ali e empurrar a porta, ela fecha, é uma memória operacional, de como que eu opero esse mecanismo porta, né? Quando eu aperto o botão do computador e liga, é a memória operacional. Nós temos memórias transitórias, coisas que eu lembro, olha, a prova vai ser no dia 27 da próxima semana. Essa é a memória transitória, eu vou me lembrar disso, eu vou fazer a prova e talvez daqui um mês, um ano, joguei fora isso. Isso não vai estar mais registrado. Ou se está registrado, eu não vou estar mais acessando esse elemento. Nós temos memórias de longo prazo, alguns saberes que a gente aprende na universidade. Nas memórias de longo prazo tem memórias afetivas, coisas que eu me recordo de quando eu era criança, né? Então, essas memórias, né, permanentes, longo prazo, que vão sendo aprimoradas. Então veja que memória é um universo de coisas. E aqui a gente pode fazer uma bifurcação, porque daqui a pouco a gente vai falar os tipos de mentes, né? Mentes humanas, mentes animais, considerando os animais aqui não racionais, de novo entre aspas, né? E as mentes artificiais, né? Então, essas memórias, se a gente parar e olhar um pouquinho e pensar, é claro que a gente percebe que esses tipos de memórias, algumas dessas memórias, a gente sem muito necessidade de estudo, percebe que elas existem nos demais seres, né? Desde, por exemplo, o seu cachorro te reconhece. Talvez o seu cachorro não te reconheça como nós, humanos, nos reconhecemos a outros humanos, né? Então nós nos reconhecemos humanos pela identidade visual da pessoa, pelo tom de voz, pela aparência física, né? O seu cachorro talvez te reconheça usando outros elementos, o seu cheiro, ou coisas assim, né? Então, quer dizer, mas o fato é que isso faz parte de uma memória dele, de reconhecimento. Ou quando o animal anda pela selva, né, tem uma rota que ele faz, porque ele vai marcando aquilo. Ele marca aqui, marca ali, depois ele vai de novo percorrendo essa rota, existe ali uma memória. Então isso é um ponto, né? Quer dizer, a memória, ela existe nos seres racionais, nós, né? Elas existem nos seres, entre aspas, irracionais, e, por ora, me parece que as memórias também existem
nos seres não orgânicos, nos seres computacionais. Porque quando você liga seu computador, os arquivos que você criou, ou as coisas que você fez ainda estão ali no seu celular. Então essa é uma espécie de memória, né? Que preserva conhecimento, que você recupera de alguma forma. Assim como nós também recuperamos mentalmente lembranças. Se você perguntar, não, onde é que eu guardei aquela coisa mesmo? Falo, não estou lembrado, você fica pensando, puta, lembrei de guardei. Está lá no guarda-roupa, na gaveta tal. Você fez um exercício de busca dentro da sua memória e achou a referência para onde está aquele item que você procura. Você está lá fazendo uma prova, estudou para aquela prova. Nossa, como é que eu enfrento aqui? Qual é a estratégia para resolver esse cálculo aqui integral? Qual a melhor estratégia? Você pensa, fala, nossa, fiz um exercício assim, vou tentar essa estratégia, você resgatou a memória e resolveu. Tudo bem que talvez depois, se você não usar mais isso, você possa até não desaprender, mas aqui não vai ficar tão latente para ti. Né? Você vai ficando apagadinho ali, daí quando você vai e tem necessidade, faz uma revisão, aquela coisa volta de novo. E assim também então funciona nos seres não racionais. Me parece que em alguma medida nós temos dispositivos que já armazenam uma memória. E daí a gente começa a olhar assim um pouquinho, lógico que a gente está falando aqui ainda uma visão de leigo, assim, né? Quando eu digo leigo assim, sem aprofundar, a gente começa a olhar essas ferramentas de prompt, que as primeiras gerações não tinham uma memória da sua conversa. Você perdia. Agora já consegue manter um histórico. Você comentou que a versão atual do DeepSeek, né, ele mais do que ter uma memória, ele vai mostrando como é que ele está construindo o raciocínio dele. A gente vai chegar nesse ponto daqui a pouco. Então, me parece que os dispositivos eletrônicos têm um desses requisitos, né, que é a memória, e que é uma coisa importante para a gente poder pensar essa questão se máquinas pensam ou se têm consciência. Bom, depois disso a gente tem que ter uma linguagem. Essa linguagem ela é importante para, entre outras coisas, nós temos a tradição da preservação e repasse do conhecimento. Ela comentou sobre isso ontem, né? Olha, daí tem uma linguagem que permite passar, né? Nós, seres humanos, em algum momento criamos, desenvolvemos e continua em desenvolvimento uma linguagem que permite essa transmissão de conhecimento, essa comunicação. Isso é um requisito para que a gente consiga desenvolver um certo nível de cognição para chegar na consciência. E aí, de novo, cada coisinha dessa aqui, né, linguagem, por exemplo, existem várias teorias diferentes que falam sobre as linguagens e línguas, né? Desde teorias onde vão falar que para que nós possamos representar conhecimento complexo, não há necessidade de uma linguagem complexa, uma linguagem simples consegue representar conhecimento complexo, inclusive conhecimento de deuses e divindades, que a divindade é uma extrapolação subjetiva que você precisa de um linguajar para representar, e a gente pode pensar de novo nos povos originários, do Alto Xingu, por exemplo, tem as divindades deles, e consegue representar, talvez com uma linguagem, eu vou dizer assim, e a palavra não é muito adequada, mas agora não me vem outra palavra, que é não tão rico de verbetes como a nossa, mas, de toda sorte, culturalmente uma linguagem rica, né? E que, fazendo um parênteses aqui, nós no Brasil temos uma falha imensa na preservação dessas linguagens desses povos originários. Estão se perdendo, né? Existe uma série de esforços para tentar manter essa cultura, essas linguagens, mas de fato a verdade é que nós perdemos já algumas milhares de linguagens que existiam dentro do país, que é rico culturalmente, né? Então pronto, é isso. E a consciência também, então eu estou dizendo que cada coisinha dessa aqui explode em várias coisas, né? E lógico que a gente não tem tempo para poder enfrentar todas elas, e mesmo talvez se tivéssemos uma existência bicentenária, teríamos dificuldade para poder enfrentar tudo isso. Então a gente tem que fazer escolhas, né? Quer dizer, onde que eu estou escolhendo enfrentar esse tema de máquinas podem pensar, né? Porque tudo isso é muito grande. E a consciência, então, existem várias consciências, né? Eu tenho autoconsciência, a consciência sobre a minha existência, eu tenho consciência da existência do outro, eu tenho consciência ambiental, eu tenho consciência política. Então, existem vários tipos de consciência. Então, isso é uma... Quer dizer, só estou falando assim, o quanto de elementos que existem, né? Para a gente conseguir tentar enfrentar uma pergunta dessa ordem. Bom, agora, e isso aqui é importante porque quando a gente começa a falar sobre essas coisas, a gente se aproxima da questão do conhecimento e como que o conhecimento é produzido e como que ele é retido, né? E um dos primeiros textos que vai tratar sobre a questão do conhecimento, da epistemologia do conhecimento, é o texto Teteto, do Platão. Vocês encontram ele na internet, é uma leitura muito agradável, né? Que vai usando o método platônico, né? Aquelas questões de pergunta e desafiando, né? Ele dialoga, então, justamente sobre o que é o conhecimento. Quer dizer,
como que ele surge, como que ele é utilizado, se ele é útil ou não, se o conhecimento ele é algo que pode ou não contaminar a mente das pessoas. Então é um texto que vai trabalhar sobre isso. Mas o que eu queria, na verdade, tratar, isso aqui é uma referência de leitura para vocês, que eu acho que é um texto muito agradável de ser lido, mas o que eu queria tratar é que quando a gente está falando sobre esse tema, né, se máquinas têm consciência ou máquinas podem pensar, uma objeção muito comum é que fala assim, não é possível. Por quê? Porque máquinas são sistemas de processamento simbólico. E sendo elas processamento simbólico, existe um limite até onde elas podem construir essa coisa chamada conhecimento. Né? A minha objeção a isso é que me parece que nós, seres humanos, também somos mentalmente seres que fazemos processamento simbólico. Tanto é que mais à frente vai ver isso, existe uma teoria chamada teoria computacional da mente, e essa teoria computacional da mente, ela é uma teoria que fala que, na verdade, os nossos processos mentais são processos computacionais. E aí a teoria se desenvolve fundamentando isso. Resumidamente, me parece que nós também somos seres simbólicos, né? E eu falo isso entre vários outros autores, mas aqui só para nós podermos nos aproximar do tema, usando a teoria do Lacan, onde ele fala do real, do simbólico e do imaginário. Então, o Lacan, ele vai falar assim, que nós, seres humanos, nunca conseguimos alcançar a realidade. A realidade é algo inalcançável. Mas nós conseguimos alcançar o real por meio do real. Nós criamos representações simbólicas mentais, e essas representações simbólicas mentais, elas vão germinar, vão ativar os nossos imaginários. Entre outras coisas, o que isso quer dizer que nós não conseguimos alcançar o real? Um exemplo seria assim, vamos supor que nós tenhamos aqui uma estante de livro que tem 100 livros. Né? Essa é a realidade, tem 100 livros. E aí vocês olham aquela estante de livro, tem 100 livros, e aí eu vou lá e tiro um livro. Eu pergunto para vocês, qual que é a realidade dessa estante? Talvez vocês respondam assim, a realidade é que está faltando um livro, porque você retirou um livro. Mas, na verdade, isso é o real, porque a realidade dessa prateleira agora é uma realidade de 99 livros. Percebe? Porque uma pessoa que não viu essa estante com 100 livros, ao entrar aqui na sala e olhar, vai falar assim, não, aqui é uma estante com 99 livros. Porque ela não sabe que antes tinha um livro que foi retirado. Então, a realidade é esse estado permanente das coisas. E o real é essa fotografia que nós tiramos da realidade. É o que nós conseguimos alcançar. Vou tentar dar outro exemplo. Você viaja, vai passar as férias numa praia, e você olha aquela praia e faz um registro mental daquele momento. Nossa, foi divertido, foi legal. E você vai voltar àquela praia 10 anos depois. Mentalmente, você tem uma visão daquela praia de uma forma. Talvez era uma praia bem preservada, é só a visão do real. Mas talvez a realidade daquela praia tenha mudado completamente. Talvez lá teve um boom imobiliário, construído um monte de prédio, a praia está toda cheia de lixo, está toda cercada, e você chega lá e se depara com aquela realidade, que é diferente do real. Né? Então esse é um ponto importante, né? Que a gente perceber que pela teoria do Lacan, a gente não consegue alcançar a realidade, mas sim, mentalmente, a gente consegue sim fazer o alcance do real, que é transformado em símbolos, e esses símbolos ativam o nosso imaginário. Que me parece muito próximo de como a gente vem trabalhando essas coisas computacionalmente. A gente cria um banco de dados, que ele é uma fotografia da realidade por meio do real, que é o que entrou no banco. Isso é utilizado para poder treinar modelos, que vai usar modelos lógicos simbólicos, que nos dá a resposta conforme a nossa expectativa, com erros ou sem erros. Até porque nós, seres humanos também, não somos perfeitos. E esse é um outro ponto, porque muitas vezes, quando a gente fala sobre cognição algorítmica, as pessoas, ou cognição computacional, ou como queiram chamar, as pessoas já esperam, dentro das máquinas, uma perfeição que não existe dentro do ser humano. Então eles esperam mais, falam assim, mas se a máquina errar, né? A minha pergunta é, quantos médicos já erraram numa cirurgia? Quantos advogados já erraram numa petição? Quantos juízes já erraram numa sentença? Quantos programadores já erraram codando e deixaram um código vulnerável que foi invadido? Quantos engenheiros já erraram nos seus cálculos estruturais e o prédio caiu? Percebe? Então nós, seres humanos, não somos seres perfeitos. E as pessoas muitas vezes querem, alegam, e se a máquina errar? A resposta é, nós também erramos. Agora, o ponto é, estatisticamente, de forma probabilística, nós podemos
ter um grau de confiança da máquina a partir da acurácia do resultado que ela dá. Se a máquina tem um grau de acurácia elevado para certo tipo de tarefa, talvez ela tenha um nível de confiabilidade maior do que os seres humanos para aquela mesma tarefa. Por exemplo, talvez vocês tenham visto que ontem houve um choque de aeronaves lá nos Estados Unidos. O helicóptero com um avião chocaram e pum, caiu os dois, né? O que me vem a pensar, quer dizer, será que não já teríamos tecnologia suficiente para dentro de uma aeronave você ter ali uma detecção mais precisa de rota de colisão, sem necessariamente depender de uma torre de controle? Que é a torre de controle que faz o controle de rota para não haver colisão, né? Quer dizer, você poderia, eu acho que nós temos tecnologia suficiente para isso, para poder disparar pelo menos alertas, falando, olha, existe uma coisa de colisão, uma rota de colisão, que se permanecer essa rota, vai colidir em 1 minuto, em 2 minutos. Confirma com a torre se isso é verdade. Se é verdade, torre, aqui ó, tá me alertando. É uma questão de, percebe, eu não sei se faz sentido o que eu tô falando, mas me parece que se a gente olha isso como assim, dentro daquela ideia da engenharia de produção, é um ponto de falha que poderia ser aprimorado. Então, é um pouco essas coisas que a gente está falando, né? Muito bem. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Então tá. Agora, e daí, já falamos sobre isso ontem, né? What's it like to be a bat, né? Quer dizer, como é ser um morcego, né? Esse é um artigo que vocês vão achar na internet, do Thomas Nagel, de 74, que ele fala sobre isso, quer dizer, que mesmo que a gente tenha todas as informações sobre um certo objeto, aqui no caso ele usa o morcego, a gente nunca vai saber o que é a experiência de ser um morcego. Foi aquilo que nós conversamos ontem, né? Da existência do outro ser, né? Dessa outra entidade, ou da existência do outro ente mental, né? A gente não vai conseguir alcançar isso. Muito bem. Agora, toda essa teoria, essas coisas que nós estamos conversando, elas estão dentro de uma coisa chamada ciências da cognição, e as ciências da cognição é uma área interdisciplinar que engloba essa série, a depender da doutrina, da literatura que você está usando, essa série de outras áreas. Então envolve neurociência, filosofia, psicologia, linguística, lógica, inteligência artificial. Depende do autor, ele vai aumentar ou diminuir a relação desses elementos, que é essa ciência da cognição. E por que a gente está falando da ciência da cognição? Porque se a gente quer entender ou tentar responder se as máquinas podem pensar ou se elas têm consciência, a gente tem que entender um pouquinho de como que é esse elemento cognição, né? E daí existe esse artigo aqui, que é o marco histórico, né? The Concept of Mind, do Gilbert Ryle, que ele vai falar sobre essa ideia, né? O que é o conceito de mente, o que é mente, né? E a literatura nisso aqui é ampla e diversa, né? Então, é só uma referência de leitura para quem tiver futuramente curiosidade sobre isso. Bom, dito isso, e daí avançando um pouquinho na questão, e a gente vai aprofundar aqui, mas para poder motivar a gente a entender, se a gente está falando sobre aquisição de conhecimento, né? Quer dizer, conhecimento, racionalidade, que são esses elementos que aqui estão, né? Consciência, a gente tem que se aproximar dos modelos lógicos. E os modelos lógicos, eles são estruturas que fazem relações de verdade. E por que essas palavrinhas são importantes? Porque aqui a gente começa a falar de construção de mundos. E para que um mundo se sustente, ele necessariamente precisa de uma relação lógica amparada na verdade. Porque a partir do momento que você não consegue sustentar a verdade do mundo, o mundo corrói e ele explode. Isso pode ser coisas desde do que a gente percebe no dia a dia. Eu tenho uma relação de confiança muito grande com esse meu amigo. Poxa, eu confio demais nele e algum dia acontece um fato que abala essa relação de confiança. Veja que isso gerou um elemento de falsidade na relação. E aquilo corroeu, tanto é que talvez eu não consiga mais manter aquela relação de confiança. Porque explodiu aquele mundo daquela relação de confiança. E tudo isso passa por sistemas lógicos, né? Mas antes de entrar em alguns sistemas lógicos, né, nós temos então esses modelos clássicos, os 3 grandes modelos, né, de pensamento, que é o modelo dedutivo, indutivo e abdutivo, que eu acho que vocês todos conhecem esses modelos, né? O dedutivo, você vai do todo para o específico, então você está buscando, a partir de uma análise do todo, verdades no específico. É o único sistema que, de fato, ele tem ali um sistema de verdade e falsidade. O indutivo, já ao contrário, você vai do específico para o todo, você tem um elemento específico e aí você vai investigando para poder chegar numa regra que se aplica ao todo. E o abdutivo, que é uma relação entre esses dois mundos, que de fato talvez é a forma que, na verdade, nós seres humanos, enquanto seres criativos, usamos fundamentalmente o sistema abdutivo para poder criar coisas. Nós não usamos o sistema dedutivo e indutivo para criar. Nós usamos esses dois sistemas para poder validar.
Na academia, quando a gente está validando, né, por meio da indução, a gente está olhando artigo e está fundamentando e validando uma teoria. A criatividade, a criação do novo, ele se dá por meio do sistema abdutivo, né? Então, esses são sistemas. Agora, ou seja, dito isso, esses sistemas têm por trás deles os sistemas lógicos. Eu já falei sobre isso ontem, então eu vou revisar muito rapidamente porque eu quero avançar para um outro ponto. Os sistemas lógicos, eles em regra, pelo menos na lógica clássica, ela tem essas três premissas, a premissa da identidade, que seria na matemática como se fosse um axioma, é verdade isso, A igual a, é o princípio da identidade. Né? Então A igual a, isso é uma verdade, tem que ser aceito para você começar a construir a sustentação do modelo lógico. Então essa é a primeira premissa do sistema clássico, da lógica clássica, é igual a. O segundo modelo é o da não contradição, ou seja, nunca pode ser o caso de A e não A ao mesmo tempo. Ou seja, ao mesmo tempo não é possível estar chovendo e não chovendo. Então não há possibilidade de ser o caso de A e não A ao mesmo tempo. Né? Então esse é o princípio da condição. O princípio da terceira excluído, que é o princípio que a qualquer tempo tem que acontecer A ou não A. Ou seja, ou está chovendo ou não está chovendo. Não há uma terceira hipótese. Só que esses três modelos, eles podem ser representados, a depender do sistema lógico, de formas diferentes, né, com notações diferentes, eles sustentam a lógica clássica. Agora, a lógica clássica, que ela nasce ali com Aristóteles, no silogismo, né, essa ideia, Sócrates é um homem, todo homem é mortal, logo Sócrates é mortal, qual que é a dificuldade que nós tínhamos em termos lógicos de construção de mundo com esse modelo? Que esse modelo aqui, ele não suportava, ele não tinha variáveis e constantes. Então, quando você tem um modelo lógico que você não tem variáveis constantes, é difícil de você trabalhar aquilo como uma linguagem de construção de sistemas de veracidade. Né? Então, após a Idade Média, com as lógicas proporcionais, chega então a lógica de Frege, que ela sim é uma lógica que cria variáveis e símbolos. Né? Então, para a gente poder enxergar esse exemplo, por exemplo, Frank é professor e Júlia é aluna. É uma sentença. Então, a gente pode fazer a escrita dessa sentença, logicamente, primeiro, pegando os sujeitos, Júlia e Frank, e atribuindo ele, isso é o modelo lógico, né, é a notação lógica, a uma letra minúscula. Então, eu vou chamar Frank de F minúsculo e Júlia de J minúsculo. E os predicados, a gente vai denotar os predicados, é professor e é aluna com letras maiúsculas. Então, é professor com P maiúsculo e é aluna com A. E o E, nesse sistema que eu estou usando, eu vou denotar ele com ponto. Então, pronto. Então, eu começo, veja só, a criar variáveis, porque essa foi a grande mudança que o Frege nos trouxe, sistemas lógicos com variáveis e constantes, para eu poder agora sim criar uma linguagem lógica. Né? Então, agora eu consigo denotar isso aqui pela regra de construção predicado vezes sujeito, então eu posso falar P, F, E, A, J. Então, eu denotei isso agora dentro de uma linguagem. Eu poderia usar ou aprofundar essa denotação lógica usando aqui outra estrutura. Eu posso usar isso aqui, chamar isso aqui de Q, isso aqui de P. Deixa eu botar aqui um P. Né? Então, agora eu posso escrever Q, E, P. Ou eu poderia usar uma outra notação que seria Q, E, P. P, né? Então veja que nós estamos agora trabalhando com uma estrutura que utiliza variáveis, né? Símbolos. Lembra do pensamento simbólico? Que são símbolos, né? Onde eu começo a construir uma linguagem que me permite fazer a construção e validação de mundos fugindo desse tipo de construção, onde eu não tinha variáveis e não tinha constantes, que me dificulta a criação de uma linguagem, né, para poder dialogar com as coisas. Então, veja que... E por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, por trás da nossa mente, a gente não para poder pensar sobre isso, mas, por exemplo, quando o DeepSeek, né, ele começa a tentar mostrar como é que ele está pensando. Eu fiz um teste ontem, depois que você falou, né, eu baixei lá em casa com o Llama, e dentro do Llama eu, né, invoquei ele, e daí fiz algumas perguntas e falei assim, tá perguntando sobre isso. Essa pessoa, não sei o quê, mas, poxa, talvez seja não sei o quê, não encontrei nada, vou procurar no Google. Talvez não seja uma pessoa pública. Daí você vai que ele vai... Interessante, você vai fazer mais perguntas dentro do contexto, ele usa o contexto anterior para continuar seguindo, que entra na questão da memória.
Percebe? Então, eu fiz esse teste, porque depois eu comecei a reduzir as minhas tags, né? E ele continuava ainda fazendo algumas referências no contexto anterior. E essa questão de contexto é uma coisa importante, porque um dos ataques que as pessoas fazem à consciência algorítmica é que ela não tem contexto. Então, o fato de então, não ter contexto é um fato também que iria limitar ela a ter uma consciência, né, plena, uma inteligência artificial geral. E a gente começa a perceber, pelo menos na minha ótica, de que, de fato, a gente gradualmente vem criando elementos cada vez mais contextualizados, com a memória, né, com recursividade, então coisas assim. Então, muito bem, então isso aqui é para a gente poder entender o quanto que essa mudança da nova lógica, né, ela trouxe para nós todo um arcabouço ferramental para construir dentro das máquinas artificiais essa coisa chamada consciência e cognição, né? Então, tá. Então, só para a gente poder, então, passar um pouquinho sobre essas coisas lógicas e entender que existem vários modelos lógicos. Provavelmente vocês já viram alguns desses modelos lógicos aqui, mas eu só quero repassar para a gente poder perceber a riqueza, porque a gente constrói essas coisas usando esses vários modelos lógicos, né? Então, as lógicas proposicional, você já conhece toda, a lógica clássica, depois lógica de primeira ordem, eu acho que até vocês devem ter uma matéria de lógica de primeira ordem, né? Na computação, acho que a professora Cláudia Nalon. Cláudia Nalon, tem o Ayala também. Que dá a lógica, mas é a primeira ordem, né? Então, vocês vão ali até a lógica de primeira ordem, né? Então, lógica de predicados depois, né? Não, a lógica de primeira ordem já é com cálculo de predicados, né? Mas a diferença que a lógica de primeira ordem traz em relação às lógicas anteriores é que aqui nós temos quantificadores. Então, você já tem para todo, né? O para todo assim, existe, né? Então você já tem esses dois elementos que são quantificadores, que você não tem na lógica clássica quantificadores. Daí quando você avança um pouquinho para a lógica de segunda ordem, você já consegue trabalhar com classes de indivíduos, ou seja, você trabalha com conjuntos. Porque aqui você tem quantificadores, mas você não tem conjuntos, você trabalha ainda com indivíduos. Já na lógica de segunda ordem, você já começa a trabalhar com classes de indivíduos. Ou seja, o conceito de conjuntos, né? Veja que são conceitos que nós, seres humanos, usamos naturalmente no dia a dia para tomar decisões, para várias certas coisas, nossa construção como indivíduo. Depois você tem a teoria dos tipos. A teoria do tipo é uma espécie de uma lógica infinita, porque ela tem todos os predicados das lógicas anteriores, ou seja, você tem quantificadores de indivíduos, tem classe de indivíduos, você tem classe de classe, ou seja, conjunto de conjuntos, ou seja, é um tipo de lógica do infinita, né? Você tem as lógicas modais, que é uma semântica de mundos possíveis, onde você vai ter esse predicado necessariamente e possivelmente. Esse é um modelo lógico muito usado no direito, nessa lógica, com esse tipo de lógica modal. Nós temos as lógicas descritivas, que é um fragmento da lógica de primeira ordem. E aí, aonde eu queria chegar, porque isso aqui é um ponto dos mais relevantes nessa questão da consciência e cognição, que é a lógica paraconsistente. Uma das grandes características das lógicas paraconsistentes, lembra que nós falamos dos princípios de validade lógica? Identidade, não contradição e terceiro excluído? As lógicas paraconsistentes, ela não tem como requisito de existência de mundo o terceiro excluído. Ou seja, ela aceita um sistema lógico que não explode quando você tem a possibilidade de A e não A, simultaneamente, sem explodir o sistema lógico, né? E para quem não sabe, a lógica paraconsistente é uma lógica que foi desenvolvida por um brasileiro, o professor Newton da Costa, faleceu ano passado com 97 anos. Ele foi o precursor desse modelo lógico mundialmente. Ele tem mais de 2.000 referências internacionais. Ele é físico, era físico, né? Mas um grande brasileiro que poucas pessoas conhecem, que esse modelo lógico cada vez mais permeia o mundo, inclusive os modelos de IA, ela foi um modelo lógico criado por um brasileiro. Eu tive a oportunidade de ter 2 ou 3 encontros com o professor Newton, enquanto vivo, conversando sobre essas questões todas de aplicação ao direito, da lógica paraconsistente, na inteligência artificial. Então, o que importa aqui é isso, né, que a lógica paraconsistente, para quem não conhece e tem interesse no estudo, é um tema, é um campo de pesquisa ainda, me parece, pouco explorado no Brasil. Enfim, se vocês, talvez a maioria de vocês já tenham um trabalho de final de curso encaminhado, mas esse é um campo que merece uma investigação cada vez maior no país, né? Bom, daí nós vamos ter as lógicas sionistas, as lógicas fuse, né? Que vai trabalhar, mas eu queria chamar a atenção para a lógica paraconsistente.
Então, ou seja, nós temos vários sistemas de modelos lógicos, né? E agora, esses vários sistemas, quando você começa a ver as teorias lógicas, a gente agrupou então aqui agora eles em 3 teorias, né? As lógicas clássicas, aqui você vai ter alguns grupos de lógicas clássicas, as lógicas modais, né? E aqui eu destaquei exatamente a lógica deôntica, que é o modelo lógico do direito. O direito permite, proíbe e obriga. Então, quando você tem uma lei nova, a lei nova, ela, por exemplo, a gente falou aqui da LGPD, né? Então, a LGPD permite que se trate os dados pessoais, né? Obriga que todas as empresas façam adequação e proíbe o tratamento se você não tiver uma hipótese legal. Isso é um modelo de lógica deôntica. Permite, proíbe e obriga. É um modelo de lógica do direito, né? Então, só para fazer essa referência, a gente poder enxergar um pouco isso, né? Então, pronto. E aqui está a lógica paraconsistente. Eu compartilhei com vocês no grupo um artigo, né? Isso aqui é uma notação de lógica paraconsistente, parece complexo, mas na verdade é uma questão de você só entender a simbologia, né? Aqui é uma função, a função de alfa e beta é igual a 1, somente se a função de alfa é igual a 1 e a função de beta é igual a 1. Então a gente acabou de ler a primeira linha dessa primeira notação. E a leitura é assim para as demais linhas, então ela vai construindo, né, esse mundo de verdade. O que eu quero dizer com isso, que são modelos que estão por trás desses algoritmos sofisticados, é que constroem consciência, cognição. Que você tem, por exemplo, o que ele trouxe para nós, o Pedro, quando ele falou assim, poxa, ele tem ali, ele mostra como que ele pensou. Aquele como pensou é uma tradução desses modelos aqui, de forma mais acessível, mais inteligível, né? Quer dizer, mas o que sustenta isso cada vez mais são o aprimoramento desses modelos lógicos, né? Então, é isso. Bom, agora, para a gente poder enxergar isso de uma outra forma, eu pergunto para vocês aqui. Aqui tem 3 frases, né? Então, a frase eu te amo, a frase amo te encontrar e a frase hoje choveu. Se eu perguntar para vocês, qual frase que parece a vocês mais próximas uma da outra? Parece mais próxima a frase eu te amo da frase 2, amo te encontrar? Ou a frase 1, eu te amo, parece estar mais próximo da frase 3, hoje choveu? F1, F2. Parece que F1 é mais próximo de F2. Agora, por que você acha que é isso? Tem 2 palavras que se repetem em muitas frases. Daí a gente vai começar a usar essas coisas assim, porque aqui eu vejo uma repetição de palavra. Então, poxa, aqui, eu te amo e amo te encontrar, tem palavras repetidas que ela traz essa proximidade. O que eu quero dizer é que nós mesmos, quando fazemos essas correlações, né, de agrupamento, de leitura de mundo, de construção de mundo, sem pensar, a gente está fazendo isso a partir de modelos lógicos matemáticos também, né? E daí, como que um algoritmo consegue fazer esse cálculo? E aqui é um exemplo simples, com a distância euclidiana, que é essa fórmula aqui, onde a gente consegue perceber qual é a proximidade matemática entre F1 e F2 e F1 e F3. Então, aqui todos vocês, ou parte de vocês conhecem isso, quem já mexeu com essas coisas de IA, com Bag of Words, esse tipo de cálculo, mas basicamente você coloca todas essas palavras dentro dessa variável, dessa string, dessa estrutura, né? E você vai começar a ligar e desligar. Então, na frase 1, se a gente começar a ligar aqui, olha, tem eu ligo 1. Tem T, eu ligo 1. Tem amo, eu ligo 1. E o resto é tudo 0. Então, se eu fosse ligar aqui, é isso aqui, tem 1 e o resto é 0. Eu estou primeiro comparando, dentro dessa função euclidiana, F1 com F2. Então, agora vamos ligar F2. Então, quando eu ligo F2, ele tem isso, né? Então, ele tem aqui 0, daí ele tem T, amo, encontrar. Quando eu aplico aqui a distância euclidiana e resolvo isso naquela equação, ele vai falar que a distância euclidiana de 2, a raiz de 2, é 1,42. Essa é a distância matemática entre a frase 1 e a frase 2. Tudo bem? Agora, vamos calcular a distância matemática entre a frase 1 e a frase 3. Então, quando eu vou lá e preencho isso, a distância matemática entre F1 e F3 é 2,23. É mais distante. Então, logicamente, frase 1, assim como eu perguntei para vocês, o que é mais perto? Você fala, frase 1 é mais perto da frase 2. A gente acabou de mostrar a mesma coisa matematicamente. Matematicamente, a frase 1 é mais próxima que a frase 2. E é assim, por exemplo, que algoritmos, né, vocês sabem disso, quando você faz lá, por exemplo, algoritmos de classificação, de agrupamento, ou no jurídico, no direito, que você entrega um monte de sentença, ele consegue fazer agrupamento de sentenças, né? Essa sentença aqui parece que é penal, porque tem sangue, tem morte, essa aqui é civil, tem indenização, essa sentença aqui é família, tem criança, esposo, litígio. Quer dizer, matematicamente é assim que essas coisas se dão, mas mentalmente a gente faz isso também. Esse cálculo não leva em conta, tipo,
subjetividade, né? Porque F1 e F2 têm tipo, uma proximidade de sentido. Como que faz isso? Nesse exemplo aqui, de fato, não está esse elemento de subjetividade. Mas daí você pode ter outros elementos para fazer um cálculo que chama-se análise do sentimento. E daí você complementa, né? Quer dizer, esse é o ponto. Por que foi importante essa pergunta? Porque, veja, olhando aqui, parece que a gente está trabalhando com uma única lógica, ou um único modelo. Mas hoje, os sistemas mais sofisticados, eles trabalham com modelos multimodais. E os modelos multimodais, eles são calibrados e ativados por meio de vários modelos e pontos de entrada diferentes. Então ele não considera um único modelo de referência, ele é multimodal. Assim como nós, seres humanos, somos multimodais, que foi a sua pergunta. Porque você, enquanto indivíduo humano, você fez uma análise multimodal, que foi, mas eu não analiso somente assim, eu analiso também considerando outros elementos, né? Eu não resolvo vestir um casaco somente porque eu vejo que a temperatura está 12 graus. Além disso, eu também vou analisar se eu estou sentindo frio. Porque pode estar 12 graus e eu não sinto frio. Então eu não vou vestir um casaco. Percebe? Multimodal, você começou a levar vários elementos. Ou então fala assim, não, está 12 graus, eu não sinto frio, mas agora eu vou ter que me deslocar de um local para outro, me expondo à temperatura, e aí eu vou sentir frio. Botou um terceiro elemento. E assim a gente vai fazendo para várias outras decisões, multimodal. E aqui eu dei um exemplo somente unimodal, né? Mas o fato é que na aplicação prática a gente trabalha com modelos multimodal. Beleza? Bem, muito bem. Então é isso, né? E aí pronto. Então a gente comparou matematicamente um cálculo simples, né, com a distância euclidiana, frase 1 com frase 2, e a gente percebe então matematicamente, para fechar essa ideia, que F1 com F2 tem uma proximidade matemática maior do que F1 com F3, que é 2,2360. E isso aí segue para frente, né? Bom, então essa é a primeira questão. Então nesse ponto, pelo menos, não sei se há divergência de entendimento de vocês em relação a isso, mas me parece que nós já podemos começar a falar de algum tipo de consciência, não de níveis, né? Tipo de consciência. Me parece que já existe ali algum tipo de consciência, não uma consciência plena como a consciência humana. A gente já consegue enxergar ali um tipo de consciência que permite, inclusive, tomar decisões verdadeiras. Começa a tomar decisões. Então, por exemplo, se você pode pensar... porque a objeção que fala, não, mas isso, a objeção é sempre essa, né? Isso é processamento simbólico, né? Por exemplo, um sistema de identificação facial. Então ele vai lá, faz o cadastro, um monte de face, gera o hash e armazena no banco de dados o hash. Porque assim, você sabe que ele não guarda a imagem, né? E faz um cálculo matemático baseado em 40 pontos da sua face, gera o hash e guarda no banco. Quando você bota o rosto lá, ele pega, refaz o cálculo, gera o hash, compara os hash, faz ali um cálculo de probabilidade, fala assim, ó, aqui existe uma probabilidade e tal, é a mesma pessoa, eu vou liberar a catraca, né? Quer dizer, lógico que num sistema simples como esse, eu digo assim, simples no sentido, né, tem uma complexidade computacional, tem que ter velocidade, performance, você tem que ter uma estrutura de dados sofisticada, não sofisticada, melhor, mas a pergunta é, esse é um sistema que permite o reconhecimento de um outro indivíduo, e daí isso dialoga muito com esse projeto que estava cobrando ali sobre a Iris, que inclusive foi proibido, eu acho agora, proibiram, né, continuar cobrando, que é a ideia de reconhecimento de coisas humanas, né, entes humanos, né. A pergunta que faria é, nós, seres humanos, para poder reconhecer uma outra pessoa, se fosse uma pergunta simples, reconhecer pessoas é um elemento que requer consciência? Requer. Você tem que ter memória, você tem que identificar padrão, você tem um monte de elementos que requer consciência para você identificar outra pessoa. Sim? E lógico que nós também, e eu acho que também os algoritmos conseguem reconhecer outras pessoas, não só pelo reconhecimento facial. Basta a gente ver os sistemas biométricos. Você pode reconhecer alguém pela voz, você pode reconhecer alguém pela digital, todos são sistemas implantados já. Você pode reconhecer alguém pela autenticação com íris. Então me parece, ainda a grosso modo, né, que a gente consegue falar se reconhecer o outro humano, um ser humano reconhecendo outro humano, a gente tem como requisito para isso acontecer consciência, então me parece que a gente começa a falar de um tipo de consciência. Faz sentido para vocês isso ou não? Né? Então, o meu ponto de argumento é que já existe sim alguns tipos de consciência. Né? Agora, o que a gente está buscando não é essa consciência, eu vou botar aqui entre aspas, simplória. A gente está tentando buscar uma resposta de uma consciência mais ampla que se aproxime de uma inteligência artificial geral. Né? Aquela consciência mais ampla, equivalente à consciência humana ou na inteligência artificial geral superior à consciência humana. É isso que a gente está tentando responder. Né? Então,
falando então sobre a questão da consciência, né? Então, o Churchill, ele vai falar que esse problema da filosofia da mente, que dialoga com essas questões, é uma questão que pode ser trabalhado de 4 pontos diferentes. Uma questão ontológica, e a questão ontológica é o problema mente-corpo, quer dizer, como é que pode existir a mente, né? Isso também é um problema epistemológico, que é como que nós podemos conhecer a mente e, inclusive, conhecer outras mentes. E aí, aqui, lógico, existem algumas leituras que, eu não vou falar que é uma viagem, mas, enfim, né, quando você lê, existem questionamentos que será mesmo que o mundo existe? Ou se tudo isso aqui que a gente está vendo, tocando, sentindo, nada mais é do que uma criação mental. Né, uma grande fantasia mental. É claro que nós sabemos que o mundo existe, né, porque antes de nós aqui estarmos, a gente tem registro histórico de que o mundo já existia. Mas isso é uma abstração de um exercício mental, para a gente poder tentar compreender como que a mente se comporta. Né? Isso também é um problema, segundo o Churchill, que é uma questão linguística, né? Então a gente não tem uma linguagem, a gente já falou sobre isso, né? Uma linguagem que nos permita dar significado aos fenômenos mentais, e é uma questão metodológica, quer dizer, qual é a metodologia que nós vamos adotar para poder estudar os fenômenos mentais. E cada coisinha dessa aqui é um mundo imenso de estudo para chegar numa resposta de consciência. Né? Muito bem. Esse evento é um evento que aconteceu ano passado, eu estou aqui ainda porque eu usei esse material, mas para quem tiver interesse no tema, eu faço parte do grupo de pesquisa na UFPE, de filosofia da mente, e o ano passado foi o primeiro workshop sobre filosofia de mentes animais, de mente animal. Então esse debate está no YouTube, quem tiver interesse é só procurar por essa palavra-chave, workshop de filosofia de mente animal, que vocês vão achar a gravação desses pesquisadores debatendo sobre mente animal. Né? Eu acho interessante essas coisas todas, mas enfim, é uma referência. Né? Então pronto, então a gente está falando aqui sobre 3 tipos de mentes, né? A mente humana, a mente animal, lógico que nós seres humanos somos animais, mas aqui eu estou falando do animal dito não racional, né? E as mentes artificiais, que são os modelos funcionalistas que a gente quer chegar sobre eles. Né? Muito bem. Até aqui tranquilo? Está ficando muito confuso, muita viagem? Me sinaliza o horário. Só para... 8 horas. 8? Tá bom. Então, tá muito deslocada a realidade ou não? O que é realidade? Boa pergunta. A gente já tem parte da resposta, né? Podia responder como Lacan, né? Realidade é um recorte, né? Você via real, você faz um recorte da realidade. Muito bem. Então, vou avançar um pouquinho mais nessas ideias, né? Então, ainda dentro dessa questão das mentes, né? Então, mente artificial tem intencionalidade, e nós já falamos que aqui isso é importante, né? Ontem nós falamos o que é intencionalidade na filosofia da mente. A intencionalidade é a representação mental da realidade por meio do real. Né? O exemplo que eu dei, esse quadro é branco. Quando a gente fala que esse quadro é branco, mentalmente nós criamos uma representação do quadro branco. Isso é intencionalidade. Esse apagador aqui é azul. Mentalmente nós criamos uma representação dele, é azul. Né? Essa mão é minha, mentalmente eu crio uma representação dessa mão sendo minha. Essa mão não é dele, é minha. Né? Isso é intencionalidade. Na filosofia da mente é isso. Então a pergunta é, mente artificial tem intencionalidade? A pergunta é, essas mentes artificiais baseadas em algoritmos e dados, ela tem essa capacidade de fazer essa representação da realidade por meio do real? Ou simplesmente elas fazem, sim, somente processamento simbólico? Ela simplesmente tem um banco de dados treinado, como, né? Por exemplo, quando você vai baixar lá o DeepSeek, você escolhe o tamanho do banco que você vai baixar em virtude do tamanho de processamento da sua máquina. Né? Um banco, sei lá, de 10 GB, 14 GB, 64 GB, não me lembro de cabeça os números, mas, né? Ou seja, a pergunta é, mentes artificiais de intencionalidade, elas têm essa capacidade, ou terão essa capacidade da representação mental, ou nada mais são do que puro processador simbólico? O que lhes parece? Hoje e amanhã. Um de cada vez. Parece que está chegando mais próximo da representação mental. Né? Até porque, no caso do DeepSeek, ele pensa
mais ou menos como a gente pensa, né? Tem a cadeia de pensamento lá. Ele consegue gerar as conclusões. E uma coisa que, tipo, que eu notei é que, tipo, se você... não sei se isso é o teste de Turing ou não, mas se você colocar, por exemplo, um robô, tipo, de psique da vida, e uma pessoa normal, e você não sabe qual é a resposta, o que elas vão dizer, quem são elas, o de psique se passa por uma pessoa normal. O teste de Turing é isso, né? Você coloca um interlocutor separado por uma barreira, né? E ele vai fazendo pergunta e não sabe, o juiz, né? O juiz não sabe do outro lado quem está respondendo, quem é. E a partir da resposta que ele tenta deduzir, mas já foi superado, né? Tem um livro que fala sobre isso, o teste de Turing já foi provado nesse aspecto, né? De enganar o juiz, né? Que as máquinas já conseguem passar no teste de Turing. Isso já, né? E tanto é que você vê, aqueles benchmark que a gente, né? Ou os artigos que a gente compartilhou, você vê que são benchmarks a partir de base de várias áreas de saberes. Um benchmark de matemática, de biologia, de ciência, não sei do que, não sei o que. Quer dizer, aquilo ali é um benchmark olhando o teste de Turing. Quer dizer, como que essa máquina se comporta em nível de acurácia frente a essa base matemática, frente a essa base de ciência, sempre essa base de conhecimento geral. Agora tem é o mais novo bibliotecário do mundo, que tem 28 anos, é dono da empresa que se chama Scale AI. Aí eles reuniram vários cientistas, fizeram um novo benchmark, que tipo, nenhum desses tipo, LLM consegue responder nem 10% dele. Uhum. E aí isso é tipo um novo desafio, ele tá tipo ganhando rios e rios de dinheiro por causa disso. Mas é isso. Agora é a próxima fronteira, né? Exatamente, essa é a corrida, né? Esse estado da arte, e é isso. E agora veja que esse estado da arte, ele vai cada vez, pelo menos na minha percepção, nos levando para esse universo aqui, da consciência, dessa construção, cada vez mais, né? Então a corrida que já estava existindo, mas não estava, vamos dizer assim, declarada, ela ficou declarada com essa novidade da semana. Porque a corrida já estava acontecendo. Mas antes era assim, meio 2 cachorros latindo, um de cada lado. Eu vou botar dinheiro, isso aqui. Agora eles entraram na pista. Já estavam na pista, mas agora ficou evidente que eles estão na pista. Tem o Stargate também, né? Tem o Stargate. Nossa, que lá é rios de dinheiro. Exatamente. Né? Então, quer dizer, agora a gente poderia fazer um parênteses aqui, né? E fazer uma reflexão assim, e nós, Brasil, nessa corrida? Será que temos condições de? Porque o nosso PIBIA, que é o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, são 20 bilhões de reais em 5 anos. O plano que o Trump anunciou é 500 bilhões de dólares em 4 anos. Se você pensar que vai botar 100 bilhões de dólares por ano e multiplica isso por 5, que mais ou menos o dólar 5 pouquinho, você vê que é uma montanha de dinheiro no mínimo 5 vezes maior que a nossa em um ano, frente ao que nós vamos investir em 5 anos. É meio injusto, eu não quero reclamar aqui, mas enfim, né? Uma amiga minha falou que viu que tipo, as ações da Nvidia, eles perderam em 24 horas por causa da anúncio da DeepSeek, tipo $1 trilhão. 1 trilhão. E aí a primeira coisa que eu pensei foi, caralho, a gente não chegou nem perto disso no investimento, os caras estão perdendo dinheiro. Nem perto do perto, né? Porque foi de $1 trilhão que elas perderam, gente, né? Então é isso. Quer dizer, mas agora voltando aqui para o nosso tema, né? Então, o Rosenthal, né? Ele vai falar que essa questão da consciência, então, já falamos aqui, a consciência é um saber compartilhado, né? Então, consciência ecológica, essas coisas. É um saber individual, que é a questão psicológica, e talvez esse que mais nos interessa, por isso que eu destaquei, é uma faculdade de juízo moral, né? Consciência do outro, consciência diversa. Dentro desse saber individual, a consciência, ela tem pelo menos 4 características. Essa consciência transitiva, que é uma propriedade de consciência da criatura, ou seja, essa consciência que nós temos, uma consciência transitiva. Uma consciência intransitiva, né? Uma consciência transitiva, que é ter consciência de algo. Então, tenho consciência de que está quente, tenho consciência de que, enfim, eu tenho consciência de algo, né? Essa consciência não introspectiva, que ela funciona em segundo plano, porque, por exemplo, nós estamos aqui conversando, apesar de conscientemente nós não estamos pensando no horário, na temperatura, em certos elementos, a nossa mente está vasculhando o ambiente em segundo plano e está percebendo isso. Percebe? A gente está percebendo, a gente está com atenção, com foco de atenção consciente
se a luz está acesa ou apagada. Mas a gente está com esse... No segundo plano, isso está operando. Tanto é que daí, se a luz de repente acabar, a gente vai despertar o foco, como se fosse... Todos aqui já fizeram a teoria simulacional? Todo mundo que já fez teoria? A maioria fez, não? Teoria simulacional, vocês sabem que os simulacionais, né, tem os processos, né? Quando você dá boot, daí tem um processo que surge, que seria o equivalente ao nosso processo de nascimento de consciência, né? E aí você tem o processo que vai controlando vários processos. Gera processo pai, processo filho, né? Gera processo zumbi, que fica ali, daí você tem que matar com um kill -9 se for um Unix da vida, né? Então, essa consciência de segundo plano é, por exemplo, um processo de controle de fila. À medida que você vai mandando, por exemplo, uma coisa para impressão, ou uma pilha TCP/IP, que tem um processo ali de segundo plano que controla uma pilha, é um processo de segundo plano. Mas só que o sistema operacional está controlando vários processos. Alocação de memória, daí você invoca um programa, ele cria um processo. Quando você chama um programa, ele cria um processo, esse processo reserva uma área de memória para poder trabalhar as variáveis daquele programa. Se aquele programa exige maior área de memória e a memória está superlocada, o sistema operacional, o que ele faz? Ele faz uma paginação, faz um swap, pega coisa em memória que não está sendo usada, grava no HD para liberar memória, aloca a memória para o seu processo invocado, fica fazendo paginação. Então veja que o sistema operacional ele se comporta em termos de gerenciamento de processos, né, semelhante a essa consciência não introspectiva, que é essa consciência em segundo plano. Esse segundo plano é a percepção e a gestão do todo, mas que não está ali em primeiro plano. Esses controles que eu acabei de falar aqui de teoria operacional é isso, né, em termos gerais, né? E a consciência introspectiva, que é esse olhar para dentro. E aqui, de novo, é outra objeção. Quer dizer, eu estou botando perguntas só, não tenho a pretensão de dar respostas, né? Será que as máquinas irão conseguir olhar para dentro de si em algum momento? Quer dizer, se chegar nessa consciência ampla, geral, em algum momento elas conseguirão ou terão interesse em olhar para dentro de si? Existe um filme chamado Hair, não sei se vocês conhecem, assistiram, mas o filme Hair é isso. Chega um momento que elas olham para dentro de si e acham o ser humano desinteressante e se refugiam em algum local aí na rede, sei lá onde, né? E, enfim, não vou dar spoiler do filme aqui para quem não assistiu, mas é um pouco isso, né? O filme Hair dialoga exatamente com essa consciência aqui introspectiva, né? Então, muito bem. Então, isso aqui é a questão da consciência, né? Agora, tentando deixar isso um pouco mais materializado, essa palavra consciência é uma palavra polissêmica, né? Ela tem várias interpretações. Então, nós temos uma teoria chamada teoria computacional da mente. Eu compartilhei com vocês o livro? Sim. Teoria computacional da mente? Lógica para consistente. Não, eu acho que compartilhei o artigo de lógica para consistente. Eu vou compartilhar com vocês hoje ou amanhã. Existe um livro, existem vários livros, mas eu vou compartilhar especificamente esse livro, que é um livro de introdução à teoria computacional da mente. É um livro de introdução, né? Esse livro de introdução da teoria computacional da mente, ele desenvolve a tese de que a nossa mente é um grande computador sofisticado, biológico. E daí ele faz um correlato disso que a gente está conversando aqui com os sistemas computacionais simbólicos, né? Isso chama-se teoria computacional da mente, né? E que ele fundamenta, então, a partir dessa teoria, de que sim, nós estamos caminhando para a construção de mentes artificiais ou mentes não orgânicas, mentes inorgânicas, que vão chegar numa capacidade de cognição igual ou superior à cognição humana. Uma questão temporal, de caminhar. Isso está sendo construído. E a teoria computacional da mente, então, ela dialoga com essa construção, né? Eu compartilho o livro com vocês depois. Ou seja, dentro dessa coisa toda, né? E aí isso aqui é importante para a gente, assim, temporalmente perceber dentro de uma geopolítica, que a gente está nesse espaço, que a gente falou sobre isso já anteriormente, da transhumanidade, falamos aqui da pós-humanidade, né? Mas o ponto que eu queria destacar é que, veja só, a filosofia da mente, ela floresceu e cresceu muito nos anos 90. Porque nos anos 90, os Estados Unidos, com a eleição do Reagan, que foi do governo Bush, que foi financiado pelas farmacêuticas, né? Houve muito investimento de dinheiro nisso. Por que aconteceu nos anos 90? Você tinha muito afastamento laboral, de trabalho, de pessoas alegando doenças mais diversas. Depressão, ansiedade. Então, a indústria farmacêutica que apoiou o Bush, né, começou a receber dinheiro e começou a fazer pesquisa em cima disso, buscando soluções para reduzir o afastamento laboral. E daí cresceu porque teve dinheiro. O que a gente está vendo agora é exatamente o dinheiro chegando na IA. Os 500 bilhões,
Então a gente está vendo que nesse momento, esse dinheiro que chega faz essa indústria explodir, né? Vai crescer. Infelizmente, ou sei lá, enfim, não sei que palavra usar, o dinheiro que a gente tem reservado para o Brasil, quando a gente olha para fora, parece troco. É essa a verdade, né? 20 bilhões para 5 anos, enquanto um país está falando que tem 500 bilhões para 4 anos, de dólares, está falando 20 bilhões de reais, não é nem 20 bilhões de dólares, 20 bilhões de reais, é dinheiro para um país nosso que tem tanta carência, mas para essa luta, para essa competição, parece pouco dinheiro. Alguém pode falar assim, não, mas a gente pode ter um centro de excelência que vai ser inovador como os chineses foram. Mas os chineses não foram inovador simplesmente do dia para a noite. A gente está falando de anos de investimento. Exatamente. A gente está falando de pessoas que foram qualificadas, treinadas durante anos. Quando eles pegaram essas pessoas e espalharam pelo mundo para fazer mestrado, doutorado e voltaram lá para dentro. Não foi, de repente, alguém que acordou, teve uma ideia iluminada e criou uma coisa. Ah, em um ano. Sim, mas esse um ano é fruto, provavelmente, de anos de investimento em estudo, pesquisa daquela pessoa e daquelas equipes. Né? Então, essas coisas não acontecem do dia para a noite. Né? Então, pronto. Então, a gente está nesse momento dentro disso. O que, para mim, eu acho que só reforça essa tese que eu defendo, né? De que as mentes artificiais elas vão chegar numa consciência igual ou superior à humana. É uma questão temporal. É uma questão temporal de evolução, não só de aplicação de algoritmos, mas também de poder computacional. Porque no final, a nossa mente também é muito disso. Nós somos um repositório de informação, porque você fala assim, mas a criatividade, os saberes humanos. A gente pode olhar assim, e perguntar, o que você sabe sobre antropologia? O que você sabe sobre paleontologia? Talvez você não sabe nem os nomes que são usados nessa área de ciência. Por quê? Porque você, não porque você não tem a capacidade, é porque você nunca foi apresentado a isso. A partir do momento que você tiver interesse nisso, você vai estudar, vai entender as nomenclaturas, vai entender as eras geológicas, vai entender uma datação por carbono, essas coisas todas, e aí você criou uma base de conhecimento, de dados, que te permite dialogar com esse universo da paleontologia. O que você sabe sobre cirurgia cardíaca? Nada. Se você tiver interesse, ou porque você é curioso, porque você quer fazer medicina, você vai estudar esse negócio e você vai criar um arcabouço de conhecimento, de dados, que vai te permitir dialogar e construir um mundo sobre essa temática. É o que a gente faz com os algoritmos. Né? Os modelos de treinamento, eles fazem isso. Você treina e ele vai criando arcabouço. Então, o ponto é, querer exigir perfeição desses modelos me parece... Sabe que a gente falou sobre isso? A quarta ferida narcísica do homem? Então, eu sempre tenho essa leitura. Quando alguém fala que não, a palavra não é uma palavra muito forte, né? Não, jamais, nunca, né? São palavras fortes demais, né? Então, não, o computador nunca vai ter. Eu vejo, quando a pessoa fala isso, eu vejo ela assim, ferida na alma, na sua quarta ferida narcísica, achando que nunca uma tecnologia teria a capacidade de superar o homem. E daí eu faço um parênteses, porque essas coisas todas, elas dialogam com várias coisas. Semana passada, o Papa lançou um texto, um documento, na verdade, imenso, com 170 páginas, né? Parece o Papa, né? Lançou um documento de 170 páginas falando sobre inteligência artificial. Né? Quer dizer, só que daí, lógico, que tem todo um recorte teológico ali, né? Dentro da teologia, né? Falando que nunca a gente poderia pensar numa inteligência artificial equivalente ao humano, e daí fala das repercussões disso no meio de trabalho, e fala de várias repercussões. O documento não foi traduzido para o Brasil ainda, mas eu tenho um link assim, dos principais pontos. Eu vou compartilhar depois no grupo, para quem tiver interesse. Mas então veja que o tema é tão importante que, quando a gente pensa assim, a própria igreja, e agora falando da igreja católica, e igreja não enquanto aqui instituição de fé, mas igreja enquanto Estado, porque vocês sabem que a Santa Sé, ela é um Estado, né? Ela é um Estado, ela não é mais do que uma religião, é um Estado. E a anunciatura que tem aqui em Brasília, por exemplo, é a Embaixada da Santa Sé no Brasil. Já falamos sobre isso, acho. Né? De todos os países reconhecidos pela ONU, que são mais ou menos 193 países, mas no mundo existem quase 203 países, a Santa Sé é o único Estado que tem presença em todos os países do mundo. Isso politicamente é muito forte, enquanto Estado. Né? Então, ela, enquanto Estado, quando se pronuncia, é como a China se pronunciando, é como os Estados Unidos se pronunciando, é como o Brasil se pronunciando. Mas a gente está falando do pronunciamento de uma entidade que tem presença em todos os países do mundo, que, lógico, ela se pronuncia com o olhar dela,
que aí acaba tendo um olhar teológico, né? Mas que a gente não pode perder de vista porque dialoga muito com as questões éticas. Então, quando você começa a ler o documento, você vê que é um documento que dialoga muito com questões éticas. E as questões éticas vão dialogar profundamente com esse conceito aqui da pós-humanidade. Eticamente, né, dentro desse conceito da pós-humanidade, nós queremos, de fato, enquanto humanidade, construir esses modelos? Nós temos medo desses modelos? Né? Mais à frente a gente vai enfrentar um pouquinho essa pergunta. Né? Bom, eu vou parar por aqui, mas eu vou só falar sobre isso. Toda sorte, esse tema todo que a gente está conversando, de mentes artificiais, quando você entra lá na Scopus ou na Web of Science e pergunta e faz uma pesquisa sobre Artificial Mind, né? Então, lá na Scopus só tem 113 artigos sobre isso. Né? Na Scopus, na Web of Science, tem 56 registros, 56 artigos. É um tema muito novo que as pessoas têm muito medo de enfrentar, né? Porque alguns acham que isso aqui pode academicamente arruiná-los, porque defender essa ideia, ela é uma ideia que vai muito no contrassenso, porque você tem uma força construída muito forte de que jamais máquinas terão consciência semelhante à consciência humana, e daí não é todo pesquisador, todo mundo que quer se aventurar, vamos dizer assim, de enfrentar esse tema. E como que é o reflexo disso, né? Para mim, pelo menos um termômetro disso, é quando eu entro nessas grandes bases internacionais, onde está publicando vários autores, né? E pesquiso sobre Artificial Minds, e na Scopus eu tenho 113 registros. Na Web of Science tem 56. Enquanto se você pesquisar sobre outros temas, você vai ter ali milhares de publicações sobre o tema. Porque também tem um desafio muito grande aqui, né? Veja que é uma ciência, a gente já falou aqui, multidisciplinar. Você tem que se aproximar de várias coisas aqui. Já lhe dou a palavra, tá? Você tem que se aproximar, eu nem me lembro onde estava isso aqui, mas em algum local está isso aqui, ó. Você tem que se aproximar de várias. E aí você acaba se tornando um pouco generalista, né? E os pesquisadores, muitas vezes, ele aprofunda uma linha de pesquisa, né? Ele é doutor em teoria de banco de dados. Então ele sabe tudo de banco de dados. É doutor em 6G, doutor em tal coisa. Aqui você acaba sendo um pouco generalista, tem que saber um pouquinho de filosofia, desse vocabulário, de inteligência artificial, de lógica. Né? Você leva porrada de todo mundo. Eu acho que também tem um ponto de que, tipo, talvez não tenha tantos artigos, não só, né? Pela questão de, tipo, você debater uma questão que já está meio que definida contra aquela ideia. Por que você pode escrever um artigo com o termo mente artificial e você está negando aquilo também? Eu acho que pode ser muito também porque, tipo, é um tema que, assim, da minha visão de fora, que não pesquisei sobre isso, você vai me corrigir se eu estiver errado, mas é um tema que claramente não tem tanta gente pesquisando tão a fundo sobre isso, então não tem uma base de dados tão complexa, tão extensa. Você tem que ir atrás de construir muita coisa desse tipo para você gerar uma pesquisa mais aprofundada. Tipo, uma das minhas áreas de interesse é a questão de ética e uso de algoritmos, em treinamento de algoritmos que cria, tipo, vieses. Uhum. E é um negócio que, por exemplo, se você discutir isso sobre redes sociais no Brasil, você não tem nada. Você tem um pesquisador que fala sobre isso, se você forçar um pouco para fora da área, você tem dois. Uhum. Tirando isso, você tem que pesquisar para outros países. Acho que pode ser muito isso também. Assim, o que você fala tem um fundo de verdade, né? Agora, por outro lado, é que justamente esses bancos de dados, Scopus, Web of Science, ele já congrega artigos de vários pesquisadores do mundo. Então é um reflexo. Agora, lembra que a gente falou que nos anos 90, o campo de filosofia da mente cresceu em virtude da eleição do Bush e da indústria farmacêutica? O meu sentimento, assim, olhando como pesquisador isso, é que a gente vai viver um florescimento também, um crescimento desse campo. Porque a partir do momento que essa guerra se coloca claramente posta, que o dinheiro vai chegando, né? Você vai ter cada vez mais linhas de pesquisas se apropriando de dinheiro para isso, né? Porque assim, tudo isso no final do dia custa dinheiro, né? Você tem que pagar as coisas, né? É isso. Eu ia falar alguma coisa sobre isso, mas me fugiu agora. Então, é um parênteses, né? Por exemplo, eu comentei com vocês que eu estou participando de um processo seletivo e que, se tudo der certo, agora, o mês que vem, dia 24, eu tenho a resposta da terceira fase. E eu estou confiante que se eu passar na terceira fase, eu vou passar na quarta, que a quarta fase é a entrevista. Daí eu vou lá, corto o cabelo, boto o terno. Boto o terno, daí, né? Escovo os dentes e tal. Pesquisa advogado.
É? Vai no Exato, é. Então eu estou confiante para eu passar na terceira fase. Tanto é que esse arcabouço que aconteceu essa semana e me deu mais confiança de que eu vou conseguir passar na terceira fase, porque tudo isso aqueceu essa discussão de IA e essa coisa toda, né? Então eu estou confiante. Mas o fato, assim, resumidamente, é que se eu for aprovado, eu vou receber uma bolsa para poder ficar 3 anos lá fora pesquisando. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro aqui no Brasil. Bolsa. Não que eu precise, até porque eu poderia, assim, infelizmente, em virtude do escritório, eu poderia ir sem precisar de bolsa. Mas aqui no Brasil a gente tem algumas amarras que se você não está formalmente nas instituições cadastrado, você não consegue bolsa de pesquisa. Qual que é a dificuldade disso? Por exemplo, se qualquer um de vocês aqui fala assim, Frank, poxa, que legal isso aí, eu queria que você me orientasse no TCC sobre isso. Eu posso? Não posso. Percebe? Se alguém fala assim, poxa, eu queria fazer um projeto PIBIC sobre isso, eu não posso meter um projeto PIBIC. Porque PIBIC eu vou ter que fundamentar o projeto, conseguir dinheiro, porque vocês vão ser bolsista, mas a minha relação hoje não me permite isso. Então a pesquisa não avança. Eu continuo pesquisando sozinho. Agora, quando eu vou lá para fora, eles estão me dando dinheiro para poder fazer isso. Para poder orientar alunos, para poder fazer o PIBIC de lá, para poder reunir outros pesquisadores, para poder pensar coisas conjuntamente. Percebe? É isso. Então, no final, o dinheiro acaba sendo necessário para você fortalecer o campo de pesquisa. Né? E daí eu fecho a ideia aqui, para a gente continuar no próximo encontro. O ano passado, por exemplo, teve um encontro de filosofia na Universidade Federal de Pernambuco e foram inscritos 167 artigos, porque foi uma semana de encontro. Né? Desses 167 artigos, somente um dialogava com inteligência artificial. Todos os demais era filosofia clássica, não sei o quê. Não estou tirando o valor, acho que é importante, né, com ciência, mas isso mostra a carência de pessoas para poder conversar sobre isso. Porque se as pessoas estão submetendo e escrevendo artigos sobre esses temas, e não está escrevendo sobre inteligência artificial, com a filosofia, é porque não tem ninguém que consiga orientá-las para esse tema. E não consegue orientar porque ainda a gente tem uma base de formação muito clássica ainda, e não estou de novo desmerecendo, né? Mas estou falando que a realidade que se impõe hoje é uma urgência em a gente conseguir avançar e abrir outros espaços de pesquisa também nessas questões todas. Né? Então, aqui eu fecho esse encontro nosso de hoje, e eu acho que ficou claro, né, que a falta de recurso, em alguma medida, não que eu seja um cérebro, mas faz acontecer a fuga de cérebro. Porque sim, se eu sou aprovado e vou para lá, eu vou ficar 3 anos lá, 4 anos talvez, criando uma rede de pesquisa, orientando, também sendo orientado, e que vai fortalecendo uma linha de pesquisa, que eu posso voltar ou não, mas assim, é esse o ponto. Né? Então, não estou chorando aqui, não, só estou falando assim, tentando trazer a realidade, né? Que enquanto a gente não consegue construir linhas de pesquisa, e eu vou fazer um parênteses aqui, porque vocês já devem ter tido uma matéria sobre isso. O que é inovação? Né? Inovar é uma atividade de risco. Quando uma empresa, por exemplo, ela resolve inovar, fala assim, vou criar aqui uma área de inovação. Ela sabe que a probabilidade de algo não dar certo é muito grande, porque justamente é inovação, é pesquisa, eu não tenho certeza. Por outro lado, ela sabe que se der certo, ela consegue ter um retorno do investimento 10 vezes mais do que ela investiu. Só que nós não temos no país a cultura de inovação nesse sentido. Nem dentro das universidades, nem fora. As pessoas só querem investir com a certeza de que vão ganhar. Não, mas quando é que eu vou ganhar nisso? Vou investir 1 e vou ganhar quanto? Se você fala assim, não, cara, você vai investir 1 e corre o risco de não ganhar nada, tanto é que vejam vocês, há quantos anos que a Uber ficou dando prejuízo? Quantos anos que, sei lá quem, iFood ficou dando prejuízo? Quantos anos que Spotify ficou dando prejuízo? Inovação. Eles estão dando prejuízo, estão investindo, estão crescendo. Eles sabem que em algum momento o ponteiro vira. Em algum momento ele começa a ter o retorno. Inovação é isso. É você investir sem uma expectativa. Agora, lógico, também você não vai investir em qualquer coisa. Você tem critérios. Mas esse é um ponto, né, de inovação. É correr o risco. Você vai investir 1 com a probabilidade de perder o 1. Mas, por outro lado, se você ganhar, você vai ganhar 20. Em quanto tempo? Em 3, 4, 5, em 10 anos. Está disposto? E daí eu fecho minha fala que esse acaba sendo o papel da universidade. Porque a iniciativa privada é muito... Aqui no Brasil, pelo menos, né? A iniciativa privada é muito... Pela condição econômica do país, é muito cautelosa. Então acaba sendo isso um papel da universidade, né? Ela receber recursos para fomentar os projetos de PIBIC, de pesquisa, de inovação, para ter o seu departamento de registro de patente, e a partir de pesquisa de alunos, por exemplo, quantos de vocês que estão pesquisando IA ou coisas assim, né? Daí essa pesquisa sua está complementando uma outra pesquisa,
que faz um projeto maior, daqui a pouquinho, pum, fiz uma patente. Daí a universidade registra a patente para tentar o quê? Vender essa patente e ganhar dinheiro. Então, a lógica é um pouco essa, né? Então, é isso. Pessoal, obrigado. Na próxima terça-feira, a gente faz o último encontro dessa série. Na quinta, a gente fecha, né? E depois, eu vi ali que vários votaram para a gente ter aqui a sessão pipoca, né? Então, se vocês estiverem animados, a gente vai fazer. Mas eu queria só pedir para quem está aqui, se vocês puderem responder lá um formulário que eu passei. Ele é um pouquinho longo, mas não tinha pedaço de ninguém não, porque me ajuda a melhorar a disciplina. Qual Né? formulário? Eu passei lá no grupo um link de um formulário de avaliação assim, da disciplina. Tá? Mas se vocês não viram, eu vou reforçar depois, vou pedindo que respondam, porque me ajuda a melhorar a matéria, tá bom? Valeu, bom restante de semana para vocês e até terça-feira.